Olá, boa tarde. Como você está? Eu espero que você esteja bem. E se não, que logo você passe por essa fase, porque afinal de contas, tudo passa, não é mesmo? Eu estava pensando por esses dias sobre como a gente tem vivido num formato atual em que a gente precisa dar opinião sobre tudo. Parece que é tão necessário, eu não sou muito de pesquisar as coisas, aí de repente começa a aparecer um monte da mesma notícia pra mim. Eu falo, cara, o mundo tá girando em torno dessa história. Aí de repente todo mundo tá falando mesmo, então eu vejo que é como tem se movimentado a opinião pessoal. E como a opinião pessoal é algo, no meu ponto de vista, algo pessoal mesmo. E por muitas vezes, assim, a gente acaba falando equivocadamente, tendo comportamentos equivocados por conta de uma opinião. Ai, assunto meio polêmico, né? E eu queria até falar uma coisa que eu encontrei. Eu falei, queria achar alguma coisa que fale a respeito disso. E eu achei tão legal lá em Provérbios, fala bem assim. Provérbios 18:13. Eu não tinha me atentado a isso, mas como eu pesquisei, eu encontrei esse provérbio. E muito interessante. Quem se apressa em dar sua opinião antes de ouvir os fatos está mostrando que é um tolo e passará vergonha. Então, atualmente, eu vou ser sincera, eu sempre gostei de dar minha opinião também. Eu sempre gostei de falar meu ponto de vista, falar minha opinião, de acordo com as conversas que eu tô, com o meio que eu tô, porque eu penso assim e tal. E de certa forma, até certo ponto é interessante. Mas até que ponto é bom e até que ponto é ruim? Porque eu começo a perceber que tem uma coisa que uma hora é bom e chega um ponto que não é mais tão bom assim e tão interessante, sabe como? Então, assim, eu vejo que há especialistas. Às vezes você está sentado numa mesa em que a pessoa entende muito daquele assunto e você começa a dar sua opinião ali, sua opinião, e você passa vergonha, porque aquela pessoa ela sabe, assim, ela é entendida daquele assunto, sabe como eu quero dizer? Aquela pessoa é tão entendida daquele assunto que ela sabe o que está acontecendo e ela sabe o porquê, de repente ela sabe até respostas para você se adentrar naquela história e você entender melhor aquilo. Mas por falta de perceber, a gente fala demais. E como diz esse provérbio, que eu achei muito interessante, vou repetir ele. Cara, achei muito legal. Quem se apressa em dar sua opinião antes de ouvir os fatos está mostrando que é um tolo e passará vergonha. Sem você entender um assunto, porque é muito fácil ter uma opinião sobre várias coisas e isso não é errado. Tudo bem, mas às vezes a gente tá muito apressado em dizer nosso ponto de vista, nossa opinião, e a gente não. Sabe, às vezes não sei se falta empatia da gente, ou perceber os lados, ou a história vai se provar, com o tempo tudo se prova. Por que que eu tenho que mostrar tanto um lado ruim de uma situação, tanto uma situação ali, ficar falando dela, daquilo, e às vezes você vê que, sei lá, a gente começa a perturbar as pessoas, tudo bem, veja um fato e aprenda com ele. Mas às vezes eu vejo, caramba, a gente às vezes parece insensível. Quando a gente fala demais, quando a gente expõe nossa opinião demais. Isso que eu queria falar. Sobre a gente começar a pensar: será que eu preciso da minha opinião? E às vezes, será que a minha opinião é válida? Será que a minha opinião é bem-vinda? Será que a minha opinião é necessária? E algumas vezes eu já fui muito apressada em dar meu ponto de vista e minha opinião. Só que eu já percebi que opinião é uma coisa que muda. A minha opinião particular mudou tanto. E às vezes a gente começa a. Como que eu posso falar? A gente começa a colocar sentenças sobre as pessoas. Porque essa pessoa, ela deu a opinião dela e pronto, agora tem que ser a opinião dela para sempre. E quantas vezes a gente muda? E quantas vezes a gente muda de ideia, muda de opinião, muda de ponto de vista? E porque a gente esboçou nossa opinião, a gente sofre o dano por ter exposto ela. Sabe assim? Não sei se você consegue perceber na sua vida essas coisas acontecendo. Sabe? De repente a minha opinião me causou dano. Só que agora minha opinião é outra. E eu mudei. E quem não muda? Seria um absurdo não mudar. Pra mim, pensando assim, sério, assim, se a gente for pensar, se eu nunca mudar, se eu sempre permanecer numa opinião fechada sobre a situação, sobre várias situações, será estranho também,
sabe? Então eu vejo que opiniões podem mudar, pontos de vista podem mudar e observações podem mudar. Mas o que eu queria falar é pra gente não se apressar em dar nossa opinião. Eu tenho visto coisas que eu falo, paro e penso, cara, se eu desse minha primeira opinião, daqui a pouco eu ia ouvir sobre isso, entender melhor sobre isso e eu ia mudar de opinião. E talvez não teria como voltar atrás. Você entende o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo meu, assim, por exemplo, bem chulo, assim, né? Sei lá. Eu achava, por um tempo, eu achei, nossa, tem que fazer botox, tem que fazer botox. E quando eu começar, eu não quero parecer rugas e tal, e tal, e tal, e tal. E, entende? Sem pontos de vista aleatórios e tudo mais, tá? Só expondo uma ideia. Mas, de repente, o tempo passou e eu comecei a pensar, não quero fazer botox. Não, eu não quero fazer procedimento. Não, eu não quero modificar. E o tempo passou de novo. E eu falei, quer saber? O que eu tô interessada? Você entende? Que eu tô interessada em falar tanto sobre esse assunto? Entre aspas, assim, sabe? O que eu tô interessada em comentar tanto? Deixa eu parar e pensar. Cara, eu tenho dinheiro pra fazer? Não, não tenho. Então, quando eu tiver dinheiro, eu tomo minha decisão. É uma decisão pessoal minha. E daí, quem faz, quem não faz, eu não tenho que ficar pitando na vida dos outros. Sabe assim? É sobre isso. É sobre esse tipo de coisa. Minha opinião vai mudar? A sua opinião vai mudar. Será que a minha opinião é bem-vinda? Será que a minha opinião é necessária? Será que a minha opinião é algo relevante agora? Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente vai dar uma opinião também sobre uma situação, ou às vezes até você entende do assunto e a pessoa precisa de um conselho e você dá para ela. E ela pode seguir ou não. Ela tem liberdade de seguir ou não. Agora, eu tenho percebido que as pessoas que mais sabem sobre as coisas, elas se calam. E isso eu tenho pensado, caramba, se essas pessoas têm se calado sobre esses assuntos, se essas pessoas não têm ficado querendo expor opinião à toa, sabe assim? Não quero minha opinião, minha opinião, minha opinião demais. Cara, tem alguma coisa aí, né? É interessante, porque, né? Como que é? Se Ai, como que é? Eu esqueci a frase. Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Sabe um negócio assim? Dar opinião, ficar dando conselho. Tenho parado, cara, se a pessoa se importa mesmo com o meu conselho, com a minha opinião e com o meu ponto de vista, que ela me procure e eu fale o meu lado, porque eu penso assim, porque eu imagino assim, mas muitas vezes a gente tá expondo à toa opinião demais. E é isso. Será que eu tô dando opinião demais? Me olhando eu mesmo, sabe? Olhando a realidade atual e tantas coisas que eu tenho ouvido, visto e percebido, será que eu estou dando opinião demais? Será que eu estou enfiando conselho demais para tudo quanto é lugar? Será que eu não estou exagerando? Será que eu preciso parar e me calar? Eu não preciso ter resposta para tudo. Eu não preciso ter opinião para tudo. Eu não preciso ficar falando do meu ponto de vista em tudo quanto é lugar e de todas as formas. É isso. Faz sentido para você? Isso te causa um efeito? Você fala, é verdade. Já tinha pensado nisso ou não tinha pensado nesse ponto de vista? É isso, gente. Um beijo. Que você possa crescer, mudar de opiniões, mudar de ponto de vista, mudar de pensamentos, mas se atentar. Algumas vezes eu não sei tanto dos assuntos, eu não sei tanto do que as pessoas precisam ouvir. Será que eu preciso falar? Será que eu preciso ser mais uma voz falando? É isso. Que Deus abençoe e viva bem e viva em paz.